Boa noite, boa noite. Bom, boa noite a todos, então. Vamos começar a nossa segunda talk, né? A primeira a gente falou um pouco sobre negociação junto com o Jardel, e inclusive ele ia continuar aqui nessa talk hoje, mas por problemas ali de saúde não pôde participar. A gente compartilhou o material lá dessa última talk que a gente fez junto com ele, que era sobre negociação, e nessa continuação a gente ia falar um pouco sobre propostas, né? Na talk anterior, a gente não trouxe nenhuma apresentação, nenhum material, e nessa eu decidi trazer, né, para gente fazer um pouco diferente. Mas o que eu achei legal do anterior também é que foi quase um podcast ali, né? Enquanto eu e o Jardel a gente falava e apresentava alguns conceitos de negociação, vocês podiam trabalhar em outras coisas, né? Focar em outras coisas aí durante essa talk. Então, aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Acho que fiquem bem à vontade, inclusive, para levantar a mão, fazer perguntas. Eu trouxe isso aqui mais para organizar um pouco essa primeira apresentação. A ideia aqui também é a gente não se estender muito ali, né? Falar um pouco nesse tempo que a gente tem de 1 hora. E aí eu vou apresentar um pouco alguns conceitos sobre proposta comercial, vou mostrar como é que eu apresento, que até quem estava na call anterior viu que nós falamos um pouco ali, eu e o Jardel falamos sobre as nossas propostas, né, que ele envia de uma maneira e eu de outra. Eu tenho uma proposta muito mais visual e ele tem uma proposta muito mais em texto, né, muito mais durante a própria negociação com o cliente ali, ele já consegue, né, já passa um valor para o cliente. Então, isso tem algumas diferenças, né, que eu quero mostrar aqui hoje um pouco para vocês, dividir com vocês, na verdade, e eu acredito muito que não existe o certo ou o errado, né, quando a gente fala de propostas, que é que eu vou passar um pouco aqui também. Então, fiquem abertos aí, ó, de repente no final aqui dessa apresentação, vocês mostrarem alguma coisa, trazerem algum material também, compartilharem aí, para a gente deixar realmente esse encontro aqui mais rico, né, essa troca, como eu reforcei na última ali, não é uma coisa de um para vários, né, mas a gente fazer realmente uma troca entre todos aí, tipo uma mesa redonda, beleza? Então, no dia de hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre proposta comercial. Vamos lá? Então, o que é uma proposta comercial? Alguém arrisca dizer o que é uma proposta comercial na cabeça de vocês? Um conceito? Algo mais visual? Uma apresentação? Como a gente se porta com o cliente em relação a apresentar nosso serviço. Como se porta com o cliente? Como apresenta? É, seria Também, isso. também. Agora pensem que eu também penso assim, né, um pouco, porque nós aqui a gente vem do design ou desenvolvimento, né, e nessa área tem muito disso, assim, como a gente se apresenta, como a gente mostra o nosso trabalho, e a proposta também é para isso. Mas se a gente pegar a descrição mais genérica de uma proposta, eu diria que é uma oferta escrita de um vendedor para um potencial comprador, né, então, inclusive depois eu vou mostrar aqui uma proposta que eu recebi essa semana, de uma empresa que não é da área de design, né, que é da área de consórcios, para vocês terem uma noção, assim, né, e até usar isso como um diferencial mesmo competitivo, assim, né, diferencial de mercado, porque a gente tem esse senso estético, né, mais aguçado e a gente tem que usar isso a nosso favor em alguns momentos, né, então, se a gente parar para pensar, assim, a descrição, né, mais genérica do que é uma proposta comercial, é uma oferta, né, de um vendedor para um potencial comprador. Querendo ou não, sempre que a gente envia uma proposta para um cliente, para uma empresa, a gente é um vendedor, né? A gente não é mais um designer ali, um desenvolvedor. A gente está tentando vender o nosso serviço, né, a nossa empresa, o nosso negócio para outra empresa, para outro lado, né? Então fazer essa troca. Então, além de apresentar o trabalho, além de mostrar o nosso diferencial, né, mostrar nossos objetivos, nosso cronograma, a solução que a gente vai entregar, isso tudo vai ir através de uma oferta no final, tá? E para a gente começar, eu acho que é legal a gente lembrar aqui que cada empresa, cada designer, cada freelancer, né, tem um próprio modo, um próprio modelo de enviar essa proposta. E eu acredito que não existe certo ou errado, tá? Eu vejo algumas pessoas, né, principalmente Instagram,
falando, mas a proposta tem que ser assim, a proposta tem que ser desse jeito. A proposta, tu não pode demorar para enviar uma proposta, tem que enviar na própria negociação, né, enquanto está conversando com o cliente. A proposta deve ser apresentada, não deve ser enviada por e-mail, né? Enfim, acho que cada um defende uma ideia, mas eu não acredito que exista uma certa ou errado, né? Cada um tem realmente um modo para fazer isso, que às vezes converte mais ou não, mas a gente só vai saber isso realmente testando, né? A gente envia uma proposta de uma maneira, daqui a pouco envia de outra, dependendo do fluxo de propostas, a gente vai conseguir entender se realmente uma proposta mais visual converteu mais do que uma textual, né? Acho que isso é interessante da gente notar, né? Nós que temos empresa, atendemos clientes, a gente tem que ter esses números, esses dados, né, para fazer essa análise e entender que caminho a gente, né, quer seguir. Então aqui eu vou mostrar a minha proposta, também para vocês entenderem. Como o Jardel falou ali na reunião anterior, cara, o Rafa tem uma proposta que é totalmente visual, interativa e tal, e eu nem entendi porque o cliente estava ainda, né, se for comparar a proposta que ele enviou e a proposta que eu enviei, né, ele quis dizer que a minha estava num nível superior. Mas eu acho também que não é só isso que influencia, né? A proposta é só uma maneira de formalizar realmente o que foi conversado, né? Mas o que importa é o que o cliente viu antes, né? O que o cliente falou antes, a reunião que teve antes de enviar a proposta, todo o fluxo, né? Todo o contato antes realmente dele receber esse documento. Quais são basicamente os tipos de propostas que a gente vê hoje no mercado aí, né? Um link do site, que até alguém comentou e enviou também alguns links ali da proposta do JP, que é bem famosa, né? E outras propostas que o pessoal costuma fazer direto no Webflow, ou direto no Frame, direto na plataforma, né? E envia para o cliente. Um PDF, né? Que pode ser criado em qualquer software. Um texto no WhatsApp, tá? Que eu também utilizo às vezes, né? Eu vou mostrar aqui um pouco. Um e-mail, pode ser com ou sem anexo. Um link do Figma, que é a proposta que eu mais utilizo, usando no Figma, né, usando o Figma como ferramenta de criação dessas propostas, ou um papel, né? Não sei se alguém aqui já fez proposta impressa, mas eu já fiz muito, né, obviamente anos atrás, mas era uma maneira também de entregar uma proposta e ter todo o cuidado de montar, né, e levar a proposta ao cliente, seja colorido ou não, enfim, tinha todo um cuidado ali, né, para mostrar profissionalismo e tal, nessa proposta impressa. Como eu envio a minha proposta atualmente, tá? E aí eu até frisei aqui o atualmente, porque é algo que em breve também vou mudar, mas eu quero mostrar um pouco para vocês aí, né, do como é que eu faço isso atualmente. E eu digo que isso depende do cliente, né? Como é que eu envio a proposta atualmente? Depende do cliente, basicamente. Talvez vocês tenham um modelo já pronto, né? Assim como eu tenho um modelo pronto que fica no Figma, né? Mas dependendo do cliente, eu não uso esse modelo. Eu uso um outro tipo de proposta, um outro tipo de abordagem. Eu uso realmente uma oferta escrita, como eu botei ele no início, para entregar isso que a gente conversou, né? Mostrar todo o escopo do projeto, o investimento e tal. Então depende, hoje, né, depende do cliente. Então, o que quer dizer que depende do cliente, né? Eu vejo se é meu perfil de cliente, é o meu perfil ideal de cliente, né? Esse cara que eu estou atendendo, essa homem, mulher que eu estou atendendo, conversando agora, é um cliente que está buscando só por preço, né? Então, pô, vou parar ali 2 horas para montar uma proposta, 1 hora para pensar na proposta para um cara que só está buscando preço, né? Faz sentido para mim, com o meu fluxo de trabalho? Aí. É um cliente que sabe já o que quer, já tem ideia do que está buscando, né, do problema que ele tem, e como que ele quer solucionar isso. É um cliente que já conhece a ferramenta que vai ser utilizada no projeto, ou ele está realmente só explorando,
né? Então tem muitos clientes que chegam, por exemplo, eu trabalho só com Webflow, né, atualmente. E tem clientes que chegam ali, cara, tu faz um WordPress e tal, às vezes o cara vem do meu site, né? E lá tem descrito que eu trabalho com Webflow e tal. E então eu vejo que é aquele cara que só tá realmente buscando informação, buscando preço, né? Tipo, um cliente que não sabe muito bem o que quer ainda. Então, tudo isso eu levo em consideração para envio uma proposta ou envio outra, né? Basicamente são duas que eu utilizo. Tem um objetivo claro esse projeto dele. Às vezes o cara não sabe ainda o que quer, o que projeto vai fazer, vai vender alguma coisa, vai aumentar o faturamento dele, né? Enfim, qual é a empresa? Também conta muito, pô, é uma empresa grande, é uma empresa que tem uma presença no mercado importante, né? Isso também às vezes conta o tipo de proposta. E se é um projeto de visibilidade, né? Pô, esse projeto eu vou fazer e vai ser legal de colocar no portfólio, né? Vai me dar visibilidade para outros clientes. Então, isso é um fator importante para decidir, cara, sigo por uma proposta ou por outra, né? Invisto um tempo para fazer uma proposta para aquele cliente ou, ou não vale a pena? Eu vou para um caminho mais simples. E é claro, não podemos ser, né, olhar só para esses pontos, a gente também tem que olhar, cara, como é que tá a meta desse mês, né? Como é que tá o caixa desse mês? Será realmente que eu envio só uma proposta simples pro cara? Será que eu não estou precisando preciso entrar uma grana esse mês, né? Então eu vou tentar fisgar esse cara com uma proposta mais elaborada, uma proposta que surpreenda os olhos ali dele, né? Ou, não, esse mês eu tô tranquilo, né? Meu caixa tá tranquilo, meu fluxo de projetos tá legal. Vou enviar aqui mesmo uma proposta escrita para ele no WhatsApp ou por e-mail. Ó, é isso aqui, né? A condição de pagamento é essa e tal. E é isso aí, né? Se quiser, fechou. Se não quiser, por mim tudo bem também. Né? Não gastei muito tempo fazendo a proposta, porque tô tranquilo, não tô precisando, né? Então, eu vejo também que o pessoal fala muito, como montar uma proposta, olha todos aqueles pontos ali, né, que eu passei, se é o cliente ideal e tal, se é uma empresa legal de trabalhar, mas, cara, como é que tá também o teu financeiro? Tá saudável ou não tá saudável, né? Então, pô, você já tem uma proposta que é legal, que gera um desejo, e que se eu tô precisando realmente dessa grana, cara, investe esse tempo, né, e envia essa proposta mais interessante. E depois eu vou até mostrar aqui, como eu comentei, uma proposta de uma empresa que eu recebi, e pra gente entender a diferença, assim, né, de uma apresentação e tal. Então, como eu falei ali, após analisar esses pontos, eu decido qual botão gigante aqui, né? Tentei fazer um botão, mas não ficou muito, muito legal. Mas qual proposta eu envio para o cliente? A visual ou a em texto? Né? A visual que eu vou gastar ali 1, 2 horas, talvez, para editar tudo que eu preciso, botar o escopo, né? Arrumar a timeline e tal. Ou só em texto dizendo, ó, cliente, né? Boa tarde, aqui está a nossa proposta, conforme a gente conversou, esse é o escopo, pá, vai ser desenvolvido dessa maneira, o prazo é esse, o valor é esse, né? Ponto. Envio para ele. E aí espero também ele me responder, né? Ele me retornar para entender se é aquilo que ele buscava, se não é. Né? Às vezes também só uma proposta em texto já basta, né? Dependendo da reunião que foi feita anteriormente. Mas às vezes tu quer realmente encantar mais aquele cliente, a proposta visual talvez te ajude mais para fechar aquele projeto. E por quê? Eu trouxe uma frase aqui, que eu tinha colocado uma referência aqui, inclusive não está aqui, mas que o valor do que a gente vende está nos olhos de quem compra. Essa frase quem falou, não sei se vocês conhecem a agência Valkyria de Porto Alegre, mas eu fiz um curso deles que se chama Design Invisível, e o Moisés, um dos sócios, falou essa frase dentro do curso, né? O valor do que a gente vende está nos olhos de quem compra. E essa frase faz muito sentido para o nosso ramo, né? Para o nosso nicho de negócio. Porque, cara,
olha os portfólios, né? Olha Dribbble, olha Behance, olha todos esses lugares criativos, né? Cada um quer chamar mais atenção do que o outro para prospectar clientes, né? Ou então, olha as gôndolas de mercado, né? As embalagens. Então, se o nosso cliente não comprasse com os olhos, talvez o design nem existiria, né? Porque botaria tudo numa caixa igual e é isso aí, né? Então, por isso que eu hoje aposto muito e invisto esse tempo em construir uma proposta mais visual do que só textual, né? E o que precisa ter na minha proposta, né? Vou mostrar um pouco do que eu acredito que precisa ter. Seria legal até se vocês trouxerem mais pontos aqui, depois de ver esses que eu vou apresentar, né, para a gente complementar. Então, o que precisa ter na minha proposta? Minha proposta ideal, assim, né? E até pensando nisso, nós sempre quando criamos alguma coisa, ou quando vamos nos posicionar como empresa, a gente pensa, cara, o que eu preciso fazer? Né? Quero me posicionar, que nem eu estou migrando de um posicionamento de freelancer para estúdio, né? Então, o que eu preciso fazer? Né? Mas, na verdade, até a pergunta que eu preciso pensar, assim, é muito parecida com essa, né? O que as pessoas querem ver de mim? O que as pessoas querem ver em uma proposta? Pô, eu recebo uma proposta, o que eu quero ver ali? Imagina que eu estou comprando algum serviço, né? Querendo ou não, a gente vende um serviço, né? Então, estou comprando um serviço aqui para minha casa, né? E aí eu recebo uma proposta desse serviço, dessa prestação. Cara, o que eu quero ver naquela proposta que vai se diferenciar de outras, que vai me fazer fechar com aquela pessoa e não com uma outra, né? Que vai diferenciar um profissional do outro. Então, eu separei alguns pontos aqui que eu acho que é o que o prospect quer ver em uma proposta. São 5 pontos que eu botei aqui. Mas pode ter ainda mais alguns outros, né? Mas eu acho que esses são, assim, o básico, né? Que toda proposta deve ter. Que é o custo, o tempo, né? Então, quanto vai custar o projeto, investimento, qual é a forma de pagamento, se tem desconto, se não tem desconto, se já está incluso imposto, se não está incluso imposto, né? Todo esse detalhamento de custo, se o custo é por etapas que é apresentado, se é pelo projeto inteiro, né? Se é por fragmentos do projeto, se é por tudo que está sendo vendido, o tempo que vai levar para entregar essa solução. Então, pô, vou levar 2 meses, né? Tá, e como é que a gente apresenta esse tempo para o cliente para ele ter uma noção? Porque muitas vezes as coisas que a gente apresenta, a forma que a gente pensa, né, o modelo mental é muito diferente do que o cliente está acostumado a enxergar, né? Um cara que está acostumado às vezes com planilha de Excel, com Word, né, que faz propostas em Word, inclusive, e a gente vem com algo mais visual. Então a gente tem que mastigar, né, esses itens para apresentar para ele ali na nossa proposta. O problema, obviamente, e a solução. Então, qual é o problema que a gente que a gente vai ter nesse projeto, que a gente vai enfrentar e como a gente vai solucionar isso, né? Então, acho que isso é um ponto importante. O profissionalismo, pô, eu sou um freelancer, né? Por que o cara vai me contratar e não vai contratar uma agência? Como é que eu vou me posicionar frente a isso? Como é que eu vou me diferenciar? Como eu me apresento para passar essa ideia de profissionalismo, né? Então, isso é algo que a gente tem que pensar também. Pensar e, obviamente, pegar referências, né? A gente não vai copiar, mas a gente vai pegar referências e vamos trazer para a nossa proposta. Como é que aquele cara que é uma referência para mim em design ou aquela empresa se apresenta? O que ela escreve, né? Como é que eu posso trazer isso para minha realidade? Ah, mas eu não tenho ainda muito tempo de mercado. Mas, cara, mostra esse profissionalismo na tua organização, né? E aí também é um ponto que eu acho que a proposta visual, ela traz mais benefícios pra gente. Porque se tu não tem ainda muitos projetos, tu não tem como mostrar um pouco esse teu profissionalismo,
porque tu tá iniciando no mercado, tu tem como mostrar na própria proposta como tu organizou, como tu pensou, como tu está apresentando as coisas, né? Esse profissionalismo. Então, vocês vejam que eu fiz uma apresentação aqui mega simples, mas ela é um pouco diferente das apresentações tradicionais aí que a gente vê no mercado. Ela tem um grid diferente, ela tem... Então, para nós que somos designer, cara, isso aqui é uma apresentação, o Rafael está apresentando aqui uma coisa que, né, qualquer designer faz aqui. Agora, para o cliente, que é um cara que está em outro mercado, pô, legal essa apresentação, pô, bem clean, né? Ah, bem moderna e tal. Então, tudo isso acho que conta para nos apresentar como, né, mais profissionais, né, com uma postura superior aí, né, que o cliente vai visualizar. E, muito importante, a segurança. Será que esse profissional vai conseguir entregar o que eu preciso, no tempo que eu preciso? Será que eu vou ter problemas com ele? Será que eu vou pagar a primeira parcela e ele vai sumir? Ou será que ele vai ficar 3 semanas sem me responder? Né? Isso acontece, a gente sabe que o nosso mercado ele tem muitos profissionais dessa maneira, né? E infelizmente, porque acaba também queimando um pouco, né, os outros freelancers. Mas como que a gente passa isso na nossa proposta? Vou até ampliar aqui, né? Então, praticamente o que eu procuro trazer nas minhas propostas são esses itens básicos, né? O custo, o tempo, o problema, o profissionalismo e a segurança, né? E aí, como é que eu vou apresentar tudo isso, né? Principalmente segurança. Eu acho que um validador muito forte de segurança são depoimentos, né? Por exemplo. Então, sempre que eu termino um projeto, eu vou ali naquele cliente, eu mando uma mensagem para ele ali, padrão, né, agradecendo o projeto e tal, e pergunto se ele poderia deixar um depoimento sobre o nosso projeto, né? Que isso vai me ajudar a captar novos clientes. Então, mando um link para ele e ele pode escrever ali o que ele acha melhor. Já teve clientes que escreveram um texto grande, né, de, sei lá, 10 linhas, né, e já teve cliente também que escreveu uma frase, assim, ah, foi muito legal trabalhar com o Rafael, né, ponto. E aí, também não consigo, né, mostrar isso na proposta, ou até no meu site, mas essa é uma maneira de mostrar um pouco o profissionalismo, assim, a segurança, né, para os clientes que vão depois olhar essa proposta. Então, eu queria trazer essa frase aqui de novo, que é o valor do que a gente vende está nos olhos de quem compra, porque eu vou mostrar um pouco para vocês a proposta que eu monto, que eu costumo montar, e eu vou mostrar também uma proposta que eu recebi, né, para a gente ver um pouco a diferença, ver um pouco como é que são apresentadas uma proposta tradicional, uma proposta de alguém que está no meio na área de design, né, e ver como isso pode... Eu acredito muito que é um fator de diferenciação, né, as duas têm as mesmas informações, tem as mesmas informações, né? Mas tem um cuidado na montagem, né? Um tempo ali investido para que seja um documento interessante para o cliente que vai visualizar, né? Um documento que realmente cria um desejo, né? Como eu falei anteriormente, o cliente vai comprar um serviço com os olhos primeiro, né? Depois ele vai analisar outros pontos. Alguém quer adicionar algum ponto até aqui? Disso que eu mostrei. Não? Tranquilo? Olha só. Trouxe essa proposta aqui, ó. Proposta de investimento de um consórcio imobiliário, que eu fiz agora semana passada. Inclusive, se alguém já fez consórcio e quiser me dar alguma dica, pode dizer aí se é ruim, se é bom, né? Se é uma furada, se não é. Mas vamos lá. Eu peguei esse arquivo aqui. Ó, corre. Eu peguei esse arquivo aqui. O cara me mandou um PDF no WhatsApp, né? Mas antes disso a gente teve uma reunião, né? E na reunião foi muito interessante, porque ele me deu toda a explicação, como funciona, né? Igual a gente apresentar um projeto.
como funciona, o que está incluso, como é que paga, né? Quais são os riscos e tal. Então foi uma reunião de um pouco mais de uma hora, ele me apresentando tudo isso que ele resumiu nessa proposta depois. E aí, claro, eu já tive primeiro contato com o fornecedor, eu vi que era um trabalho sério, né? Eu vi que tem muitos clientes, uma carteira de clientes muito grande. Então, assim, passou a segurança já por me convidar ali para reunião e tal, né? Já me passou a segurança de tudo. Mas o que eu destaquei aqui são alguns pontos que eu mostrei ali na apresentação, né? O que que ele me trouxe nessa proposta, apesar de básica, né? Uma proposta padrão de mercado, ele me traz o custo, né? Ele me traz uma introdução, tá? Ele me traz um diferencial, umas exclusividades, né? Ele me traz o problema e a solução. Então, se for contemplada a proposta, eu vou ter um problema, porque eu vou ter que decidir. Um problema bom, né? Que eu fui contemplado, mas eu vou ter que decidir o que que eu faço com esse dinheiro agora. O que que eu faço com essa carta de crédito que eu tenho? Então, ele me traz o problema e a solução. E ele me traz uma segurança aqui, né? Não se preocupar com a inflação, tem um reajuste e tal. Então, assim, cara, tu tá tranquilo, né? Vem comigo porque a gente vai te dar um apoio, a gente, né, sabe o que tá fazendo e tu vai ter essa tranquilidade. E um cronograma, ó, como iniciar o investimento, né? É tipo, como iniciamos nosso projeto? Ah, faz isso, 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 né? Como vai decorrer nosso projeto? Começa assim, assim, assim e vai até o final, né? E aí ainda tem uma frase que motivacional, digamos assim, que muitas empresas também usam nas propostas, né? Uma frase de algum autor, uma frase de algum empresário, né? Que faça sentido para a proposta, para a empresa que está procurando o serviço, né? Então, é uma ideia interessante também. Então, vocês notam como é simples? O cara só pegou um Word ali, né? Escreveu algumas coisas, botou alguns destaques em vermelho, que eu nem sei porque ele escolheu vermelho, talvez para chamar atenção mesmo, né? Mas não tem nenhum, uma coisa assim, ó, que apresentação, né? Que cuidado, né? Com o material que a empresa me envia. Basicamente é isso. Até eu tirei tinha duas logos aqui, eu tirei, né, da empresa. Eu quis trazer realmente só os pontos para vocês verem que é um padrão de mercado, né? Tudo isso que eu falei ali, o custo, a introdução, o diferencial, o problema, a solução, é realmente um padrão que todas as empresas usam. O que vai mudar, e aí, fala Wendel, pode falar, aproveitar e tomar uma água aqui. Por um acaso ele não colocou tipo uma validade assim para aceitar a oferta? Tem, acho que algumas agências, algumas pessoas colocam tipo, ah, você tem até tal dia para aceitar a sua oferta, assim. Tipo, Sim, nesse aqui não, né? Esse aqui é uma empresa, talvez tenha uma validade, obviamente, mas ele não botou aqui, tá? Mas sim, tem empresas que colocam, eu coloco uma validade na minha proposta de 10 dias, mas é muito mais também, cara, assim, ó, se o cliente voltar a falar comigo daqui a um mês, obviamente o valor vai mudar, né? Eu preciso entender por que que ele demorou esse tempo também, ele estava orçando com outros, ele estava sem dinheiro, levantou o dinheiro, entendeu? Agora eu boto um prazo de 10 dias muito mais para, cara, não perder aquele cliente, não deixar ele ficar, né, pensando. Se eu boto ele 30 dias, o cara vai pensar, tá, vou ver depois, né? Daqui a 2 semanas eu te retorno. Então é muito mais uma questão de imediatismo ali, de, cara, vamos fechar ou não vamos fechar? Esse valor expira em 10 dias, né? Se depois de 10 dias vai ser outro valor, né? Mas assim, eu uso muito mais nesse sentido do que chegar, o cliente chegou no 11º dia para mim e disse, vamos fechar agora. Né? Ah, não, agora aumenta o valor. Cara, passou 11 dias só, né? Então, acho que isso aí, cada um usa de uma maneira, assim, de forma mais estratégica, né? Que for melhor para cada um, assim, né? Não sei se tu costuma utilizar, como é que tu utiliza também aí o Wade nas tuas propostas. geralmente eu coloco o prazo de uma semana, 10 dias, dependendo do cliente também. E É, aí é mais para mostrar também, tipo, não sei se é valor a palavra certa, mas como tu coloca, tipo,
a validade, né, tu pensa, tipo, tá, não, é um bagulho sério, né? Tipo, tem tempo pra Sim, pensar, pra dar uma resposta pra ele, enfim. sim, Mas a gente mantém o contato, até, tipo, geralmente ele volta, né? Tipo, não consegui naquele sim, prazo, mas eu gostaria de saber se tá aberto ainda a fechar, sabe? Então, sim. são outras mensagens que são comunicadas quando coloca esse tipo de coisa na proposta. Tem que são clientes que, tipo, não estão acostumados a receber esse tipo de coisa, meio que surpreende, assim, não sabia que tinha uma validade, não sei o quê. Sim, sim. É meio que um senso de urgência também, né? Eu vejo que tem outras empresas que colocam às vezes no site ali dizendo, estamos aceitando projetos só em novembro, em dezembro, né? Às vezes realmente estão, mas às vezes é meio para dizer, essa aqui é uma empresa bem procurada, então, né, só estão aceitando lá em novembro, em dezembro, né? Inclusive um dia eu vi um designer falando que isso era um diferencial para carreira. Cara, bota que a tua agenda tá fechada que vai vir mais clientes para ti, né? E eu, por que vai vir mais clientes? Para mim não faz muito sentido, né? Mas é o que eu digo assim, tem que testar, né? Tu tá botando ali só para dizer que tu tem uma demanda muito grande, não uma demanda, né, mas uma procura muito grande, que tu é um profissional muito requisitado, e aí por isso os clientes vão querer fechar o projeto contigo. Não sei, cara, eu acho que vale muito mais o trabalho que tu mostra ali, né, os projetos que tu já fez, a segurança que tu transmite, o diferencial, né, a solução, do que realmente colocar ali estou fechado para novos projetos até tanto tempo, ou um prazo na proposta, enfim. Mas eu acho que tudo é uma coisa para se pensar e se testar, né? Se faz sentido, se não faz sentido, se eu deixo um prazo de uma semana, 2 semanas, né? O que que isso vai mudar no meu fluxo de trabalho e na minha geração de novos clientes, né? Acho que isso é o ponto importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a minha proposta, basicamente. Como é que eu organizo aqui um pouco ela, assim, né? Só para vocês entenderem. Eu tenho uma capa e a última página ali, né? Seria uma contracapa, que são da mesma cor, né? E eu tenho toda a minha proposta a interna mais clara, né? Branca. E até essas últimas telas escuras do CountBank, o aplicativo, e do Conta Simples, eu botei por último, aquele botei mais escura para testar, mas geralmente eu deixo nesse fluxo assim de minha capa é preta, minha última página é preta, o cliente sabe que iniciou e que sabe que finalizou ali, esse contraste de cor meio que guia ele assim, tô no início, tô no final, né? Não sei se tem alguém que tá querendo falar, tá com o microfone aberto? Não? Henrique? Não? O que eu faço na minha proposta? Ó, assim que o meu cliente recebe, né? Então, o PCN era uma empresa que entrou em contato comigo ali em junho, então eu boto ali um emoji, né? Não, tranquilo, Henrique. Aí eu boto ali olá PCN ou olá nome do cliente. Geralmente é o nome do cliente. Esse aqui, como eram 2 pessoas que entraram em contato comigo, eu botei o nome da empresa, né? Mas às vezes eu boto só o nome do cliente, às vezes eu boto o nome da empresa embaixo, numa segunda linha. Mas eu procuro manter mais simples. Aqui eu trago um texto de introdução, né, agradecendo o contato e tal, falando um pouco das marcas que já trabalhei embaixo, porque eu vejo que antes eu usava uma página só para marcas, e eu vejo que muitas empresas também fazem isso, né, freelancers também. Só que eu achava que era uma página que o cliente só, sabe, tá, essas marcas aqui, legal, passou, né. Então eu coloquei junto com essa introdução, que eu acho que dá um pouco mais de sentido, assim, né, as marcas com a introdução, então agradecendo pelo contato, né, algumas empresas que eu já trabalhei, então traz um pouco desse know-how, assim, né, dessa segurança. Trago um pouco da solução, os problemas e a solução. Então, o que o cliente me trouxe de dores, qual a solução que eu vou entregar. Notem que está bem simples, né? Diagramação aqui tá, para não dizer horrível, né? Tá simples. Então, eu botei só as dores do lado esquerdo, a solução no direito, botei uns bullet points ali com cada item, e foi isso. Essa foi uma proposta que eu fiz bem rápido, né? Tipo assim, saí da reunião, os caras queriam meio
meio logo, assim, para apresentar para o diretor. Já fiz ali, já enviei e foi, né? Então, por isso que tem essa simplicidade até na diagramação aqui, que geralmente eu costumo fazer algo um pouco mais elaborado. E aí eu trago aqui um pouco do que eu já fiz. Então, eu trago alguns projetos de portfólio mesmo, meio misturado. Tá? Aqui tem um link, o cliente pode entrar aqui, então, nesse link, né, e visitar o site, que está ainda online, né, o mesmo projeto que eu fiz. E é interessante fazer essa conexão, porque às vezes o cliente não sabe se o projeto é real ou não, ou ele vê aqui, Koala, aí ele vai no Google e é uma coisa nada a ver, sabe? Aí depois tu tem que explicar, não, esse aqui, cliente, foi um projeto que eu fiz, mas o meu cliente lá, o Koala, já mudou o layout e tal. Aí, cara, para mim não faz nem sentido estar ainda nos cases, assim, né? Não mostrando uma proposta, sabe? Pode estar nos teus cases no site lá e tal, mas uma proposta tendo trazer coisas mais atuais, que o cliente vai entrar ali no Google, vai pesquisar e vai cair realmente no site que eu fiz, né? Ou no projeto que eu fiz e tal. Junto com o projeto eu trago o depoimento, como eu trouxe aqui da Gabriela, né? Que é da Koala, então o projeto foi diretamente com ela, então ao final eu pedi ali um depoimento para ela, ela mandou. Por que eu uso Figma? Porque dá para fazer vídeos, né? Então eu boto vídeo na proposta. Né? Então esse aqui é o site da Conta Simples que eu fiz. Eu gravei um vídeo ali, coloquei. Até tem que mudar porque ele está numa escala mais horizontal, assim, demais. Tem que depois dar uma arrumada. Mas essa é uma das vantagens que eu acho na proposta visual e na proposta criada no Figma. Eu posso também exportar um PDF? Posso, mas aí eu vou perder essa animação aqui. Né, querendo ou não, isso gera um desejo ali no cliente, né? Brilha os olhos assim, pô, legal, diferente essa proposta. Aqui eu trouxe uma outra, que também tinha uma interação do cartão em 3D ali girando na página e tal, né? Aí eu trouxe da Isaac, que é um projeto até que eu tenho que tirar daqui, porque ele já foi alterado, né? Então não tá mais com a cara que eu tinha feito. Aquilo que eu falei ali, né? O cliente vai entrar ali no Google, pesquisar Isaac, vai ver uma outra coisa. Você usa encurtador de link para enviar propostas no Figma? Cara, não uso. Deveria usar, mas não uso, né? Tipo para ver se o cliente abriu, inclusive, a proposta, né, e tal. Não estou usando atualmente, tá? Tem alguns sites com AI que gera apresentações, é verdade. Valeu a dica. Depois manda lá, Arthur, no grupo lá, para nós, para todo mundo lá ter acesso. Aqui um outro projeto que eu fiz também para Open Collective, com o Guilherme, né? Então, mesma coisa, ele enviou um depoimento ali, então coloquei junto com a página do projeto. E aqui eu trago um pouco de aplicativo, mas depende muito do cliente, tá? Se é um cliente que tem produto, eu boto alguma coisa de aplicativo junto, né? Mas se é cliente que não tem, aí eu trago só sites, assim, né? Então, eu costumo, essa proposta eu não tenho os arquivos aqui, mas eu costumo no Figma, deixa eu ver se não tem. Eu tenho aqui uma página de proposta, uma página que é um arquivo, e aqui não tem muita coisa, e é de cover, né? Tá, mas essa aqui não tem muita coisa, mas tem uma outra proposta aqui, que agora não vou só lembrar qual é, que nessa página de arquivo eu deixo todos os módulos meio prontos, assim, né? Então, tem lá um módulo para o projeto de aplicativo, tem um outro site, tem um depoimento diferente, que eu posso ir lá e isso só vou encaixando da minha proposta, né? Então, eu posso vir aqui depois e, aqui antes do Conta Simples, quero botar um depoimento. Então, eu boto uma nova página aqui e aí fica mais fácil de organizar dessa maneira, né? Então, eu crio módulos de apresentação, né, de páginas que eu posso só inserir no meio ali da proposta para enviar para o cliente. Aqui um projeto também que nem foi para o ar ainda, né? Mas o cliente me autorizou a mostrar como portfólio, como case e tal. E o prazo de desenvolvimento, cronograma, né? Então a gente passou aqui por alguns pontos que eu trouxe lá anteriormente na apresentação. Vamos voltar aqui.
Ó, a gente está ali no tempo agora, né? A gente passou pelo problema, mostrei profissionalismo, mostrando cases, depoimentos, né, as marcas no início da proposta, a introdução, e também mostra segurança, né? Mesma coisa, depoimento, o cliente vê um projeto, vê que não é um projeto fake, né? E obviamente, aí tu vai dizer, ah, Rafael, mas tem um projeto fake, eu não posso mostrar meu portfólio. Pode mostrar, mas, cara, sinaliza para o cliente que aquele projeto é um projeto fake, sabe? Não é um projeto real. E de alguma maneira ali na tua proposta que tu for montar, então bota um texto ali e diz, ah, esse aqui não é um projeto real e tal, é só um projeto de estudo, né? Tudo isso passa segurança para o cliente, né? Então, voltando aqui, dessa maneira que eu apresento o meu cronograma. Semana 1, 2, 3, geralmente tem mais aqui, né? Tem hoje um projeto de Webflow ali, leva até 8 semanas, e aí eu divido, crio mais barrinhas e vou colocando o meu cronograma aqui, o meu gráfico, de uma forma mais visual. Antes, o que eu fazia era, na mesma página, eu botava cronograma de um lado, investimento do outro, e enviava para o cliente. Só que eu botava, tipo assim, prazo total 2 meses, né, em texto. Aí o cliente falava, tá, mas o que tu vai fazer na primeira semana? Como é que a gente inicia? Né, o que vai ter depois? Esse projeto mesmo é um projeto que o cliente já tinha design pronto. Ele queria só passar para o Webflow, então já começa no desenvolvimento, né? Mas nas propostas mais recentes, inclusive que tem design pronto, eu coloco aqui uma reunião de kickoff nos primeiros dias, né? Depois passa para o desenvolvimento ou para pesquisa, né? E depende de cada projeto. Mas hoje eu trago assim, divido por semanas, coloco as minhas linhas ali para cada tarefa, né? Para cada coisa que eu vou fazer. E aí o cliente consegue ter uma... acredito que fica melhor de visualizar, assim, sabe? Semana 1, semana 2, semana 3. Às vezes, se tem algum feriado, eu coloco aqui, dependendo de quando iniciar o projeto. Coloco só em texto, assim, sabe? Tipo, há um feriado, né, no meio desse cronograma, alguma coisa assim. Às vezes, quando tem um pagamento depois de uma entrega, eu coloco um cifrãozinho aqui embaixo da linha, tipo assim, depois de desenvolver desktop vai ter um pagamento. Aí eu coloco um cifrão aqui embaixo, né? Então, são maneiras visuais ali do cliente entender um pouco melhor. Isso daqui eu tirei de um infográfico, que até estava na minha parede aqui, mas não está mais, se chama Um Website Desenhado. Se procurar no Pinterest ou no Google, talvez ache. Então, essa divisão eu fiz com base nesse infográfico, assim. E ali ele explica todas as etapas de um website, né, desde o início até o desenvolvimento e tal. Então, eu tirei de referência aquilo ali para criar esse, esse plano aqui, né, de mais visual para mostrar o cronograma. E aí o investimento do projeto. E aí eu sempre trago, aí depende realmente de como tu trabalha com teu fluxo de caixa, como é que tu costuma cobrar. Tem muitas empresas, muitos profissionais que cobram 50-50, que era uma modalidade que eu fazia também, e agora eu mudei, né? Eu diluí mais o pagamento para aumentar ticket, né? Então, eu penso assim, bom, se uma empresa que tem um fluxo de caixa bom não quer me pagar, sei lá, 2 vezes de 10 mil, um projeto de 20 mil, e se eu diluir um pouco mais no caixa dele esse valor? Será que não faz sentido para ele, né, fechar o projeto comigo? Então agora eu costumo colocar ali, um projeto de, sei lá, 20 mil, eu boto 4 de 5, entendeu? Eu boto 5 de 4 mil. Isso me gera mais previsibilidade de caixa também, né? Então para mim foi vantagem, porque às vezes acontecia de eu pedir 50-50. Aí o projeto durava 2 meses, 3 meses. Aí eu vi um dinheiro, né, hoje e o próximo só daqui a 2 meses. Então, assim, me quebrava muito o meu fluxo de caixa. Então, dessa maneira, tendo pagamentos por mês, se o projeto atrasar, né, por algum motivo, eu vou ter aquele fluxo de entrada contínuo, né? Isso vai ajudar no meu caixa aqui.
E aí eu trago aqui alguns detalhes do projeto referente ao valor, né, aqui na esquerda. Então, o que vai ser feito, as formas de pagamento, se tem um desconto, né? Aí a validade ali que o Wendel perguntou, eu boto aqui embaixo, bem pequenininho, e parcelamento, tá? Então, basicamente, é isso. E no final, eu trago aqui uma pergunta ali, né? Pronto para iniciar esse incrível projeto juntos, e mais um depoimento, né? Uma foto ali só para finalizar mesmo, parecida com a capa, né? Que é preta também. Aquela lógica de navegação que eu falei para vocês, que é uma coisa muito de produto também. Quem trabalha com produto sabe que às vezes. Cadê? Aqui, ó. Tipo da Warren. Às vezes um início de fluxo ele é de uma cor, o fim de fluxo ele é também de uma cor específica e o meio do fluxo ele é neutro, né? Eu trabalhei num produto que a gente usava muitas cores do semáforo como referência, porque eu venho muito da área de fintechs, né? De bancos. Então a gente usava, vai fazer um Pix, né? Deu certo, é um tom de verde a tela. Deu errado, é um tom de vermelho. Teve algum problema que precisou carregar por mais tempo, é um tom de laranja. E esse mesmo fluxo eu trago para a proposta, né, que é o início e o fim são escuros, o meio costuma ser claro, se tem algum destaque daqui a pouco eu coloco de uma outra cor, né, tudo isso para guiar um pouco melhor o cliente ali nas coisas que ele está lendo. Óbvio que eu trouxe exemplo aqui até mais simples, né, tipo, isso aqui é uma coisa que eu não costumo fazer, tá? Por exemplo, diagramar desse jeito aqui, né, só botando os bullet points e tal, eu costumo caprichar um pouco mais, refinar um pouco mais esse texto aqui para o cliente ver ali, pô, teve um cuidado realmente, né, ao executar esse texto aqui. Imagina eu fazer um site pro cara e colocar o conteúdo em bullet points, assim, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Então, é isso que eu tento transmitir aqui na proposta. E aí eu trago, de novo, aquela frase: o valor do que a gente vende está nos olhos de quem compra. E por isso que eu uso uma proposta dessa maneira. Entretanto, algumas vezes, né, dependendo do cliente, eu trago uma proposta enviada só no WhatsApp, ou até falada na reunião, dizendo, ó, cliente, para esse teu projeto vai ser tanto investimento, o prazo vai ser esse, né, e o escopo vai ser esse. Mais ou menos assim. Uma desvantagem da gente pensar na proposta de acordo com o cliente. Se a gente pensa daqui a pouco em ter uma pessoa responsável pelo comercial, pela captação, cara, vai ser difícil de tu fazer isso assim, né? Ó, vê aí, o cliente bate com esses itens aqui, com esses requisitos, então tu manda uma proposta mais visual para ele. O cliente não bate, então manda ali no WhatsApp, manda um e-mail só. Então, eu acho que no momento que tu começa a crescer como empresa e ter um setor comercial e tal, tu tem que ter um padrão, né? Isso é claro, assim. Então, eu iria de uma proposta muito mais visual, onde o próprio comercial consegue editar alguns textos, mas mantendo, por exemplo, mantém a capa dessa maneira, mantém essa introdução igual, porque aqui eu não uso nenhum nome, né, de cliente, nome de empresa, só botei prezado, né, ou prezada, e coloco um texto. Tento deixar o mais genérico possível, para quando eu for editar, eu só preciso realmente editar essa parte aqui, das dores e solução, e a parte de cronograma e investimento. São 3 páginas que eu preciso editar, né? E com esses módulos prontos, com essas páginas pré-prontas para a proposta, eu consigo só arrastar ali algumas páginas novas, colocar na minha proposta e tá pronto, né? Então, se a gente for pensar em escalar depois como empresa, o ideal é vocês fazerem isso, assim, né? Ter um template onde qualquer um possa editar, e hoje o Figma é muito bom para isso, né? E ele possa exportar em PDF ou só compartilhar um link, colocar no encurtador aí, como alguém comentou, né? E enviar para o cliente. Mas hoje, galera, era isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, de como
Eu apresento, deixa eu fechar aqui. Como eu apresento minha proposta, né? Por que eu apresento dessa maneira? Que pena que o Jardel não conseguiu participar hoje, porque ele ia trazer alguns comentários aqui legais para a gente trocar também, porque ele apresenta de uma outra maneira diferente, totalmente diferente da minha, né? E tem muitos designers, muitas empresas que realmente, principalmente designers assim que eu já vi me falarem, cara, eu não monto proposta. Eu falo na negociação, na reunião de negociação, ou eu mando por WhatsApp, mando por e-mail, um detalhamento do escopo, do investimento e tal, porque eu acho que montar proposta é meio que perder tempo, assim, né? Tu tem que dedicar 1 hora, às vezes 2 horas, dependendo do tamanho do projeto, para pensar no escopo, dividir ele, né? Mas, no meu ponto de vista, né, novamente trazendo a minha percepção aqui, a proposta visual, né? O cliente ele compra com os olhos, então a proposta visual tem um diferencial para nós, assim, né? Do que frente à concorrência, assim, né? Um concorrente mandou uma proposta simples, bah, eu mandei essa aqui que tem vídeo, que tem os cases, tem depoimentos, né? Bem diagramado e tal. Para mim, com certeza, tem uma vantagem aí, se a gente for comparar. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Podem abrir o microfone, ficar à vontade. Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Show. Isso aí, Henrique. Eu vou compartilhar essa minha também aqui. Na verdade, na outra talk alguém me pediu e eu tô devendo esse compartilhamento da proposta aí. Beleza, Henrique. Beleza. Mas é isso, galera. Eu falei que hoje a gente não passaria aí de 1 hora, né? Pra gente também não se estender muito. A outra, a gente ficou 2 horas, né, conversando e tal. Mas eu acho que 1 hora é um tempo bom pra gente ter essa conversa aqui, né? Trocar essas ideias. E fiquem à vontade, cara, se vocês quiserem trazer algum comentário, algum insight aí. Eu acho que a ideia mesmo desses encontros é essa troca, tá? Bom, valeu demais então. Desejo aí uma boa noite para todos. Vou parar aqui de gravar. Vou tirar uma fotinha aqui antes. Deixa eu só parar aqui a gravação.